Sabe aquele livro que quando você pega não consegue mais largar? Pois é, hoje a gente vai falar sobre livros viciantes. Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias, como é que vocês estão? Espero que todos bem. E hoje sim eu vou dar dica pra vocês sobre alguns livros que com certeza irão te viciar, ou seja, você vai começar a leitura e não vai querer largar. Foi isso que aconteceu comigo com essas leituras. Não quer dizer que todos eles são tipo meus preferidos da vida. Não, eu vou explicando aos poucos, mas são livros que sim, quando eu comecei eu não queria mais largar e eu adoro essa sensação. Antes de começar a falar dos livros, já se inscreve se você é novo. Nas segundas-feiras a gente sempre vai falar sobre livros, filmes e séries, e nas quartas tem o Entre Fatos e Segredos, que é o nosso quadro para falar sobre casos reais. E o dessa quarta-feira, por sinal, minha gente, está imperdível e é um caso nacional. Sim, ele chocou o nosso país, então assim, não percam quarta-feira, beleza? Mesmo horário, mesmo canal aqui. Então sempre vai ter muito conteúdo bacana, se inscreve, vem fazer parte dessa família e tem as redes sociais todas aqui no box de descrição pra vocês. E agora sim, vamos lá, minha gente, falar de livros que com certeza irão te viciar. O primeiro livro então que eu vou falar é A Última Festa, da Lucy Foley. É o único livro que eu li da autora por enquanto, mas eu até queria ler aquele outro livro, acho que é a Lista de Convidados, eu fiquei interessada. Porque apesar de não ser o meu livro de suspense preferido da vida, eu curti muito o desenrolar dessa história. Aqui nós temos um grupo de amigos que se reúne para passar a virada de ano. Só que eles vão para a Escócia, para um lugar muito remoto, que só tem basicamente eles. E lá com certeza vai dar problema. A gente vai conhecer cada personagem e muitos problemas que se encontram neles, porque no início tudo parece lindo, maravilhoso, todos são super amigos, mas aos poucos a gente vai conhecendo a personalidade de cada um. E aqui nós temos um assassinato, né, uma pessoa morre, e nós temos um assassino e nós não sabemos nem quem é a pessoa que morreu e nem quem é o assassino até o finalzinho. Então vale muito a pena, porque sim, você vai ficar querendo saber quem morreu, quem é o assassino, o que aconteceu, todos parecem muito suspeitos e isso vai te prendendo a história inteira. Um livro que faz muito tempo que eu li e que é um livro pesado de certa forma, mas ele envolve também, ele prende o leitor, e é uma resenha que tem aqui no canal, inclusive bem assistida, é o livro A Cabana. Esse livro eu não vou dizer que ele é para todos, porque não é. Ele vai tratar de assuntos muito delicados, ele vai tratar sobre luto, ele vai tratar sobre morte de crianças, sobre morte de uma forma geral, sobre um contato com a espiritualidade, um contato com Deus. Então assim, ele vai tratar de diversos temas profundos e claro, gerou muita polêmica na época pelas formas de representatividade divina que aparecem aqui. E quando eu fiz a resenha desse livro eu falei que pra mim é uma representatividade, né? Bem isso, assim, ele não tá dizendo que Deus é da forma A, B, C e D, que as coisas acontecem, não. É apenas uma ficção que traz esse lado profundo e também espiritual, mas é incrivelmente bom e é um livro que não é muito grande e sim, me prendeu muito, porque nós vamos ter a história então dessa família que vai acampar e uma grande tragédia acontece, porque a filhinha deles desaparece, né? A filhinha deles desaparece, depois eles encontram ali provas e restos de que ela foi assassinada. E o pai, ele não consegue superar isso, esse luto, ele realmente se afunda nisso e aquilo destrói com ele, até que ele recebe uma carta que seria de Deus, digamos assim, para retornar àquele lugar, retornar à cabana que é onde tudo aconteceu. Ele acha que ele tá ficando louco, mas no fim das contas ele vai. E é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de perdão, não só daquele fato, mas de coisas que assombram ele desde o passado. É uma jornada de reconexão, assim, é sensacional. Esse que eu vou mostrar agora não faz muito tempo que eu li, inclusive foi um dos melhores livros de 2021 pra mim, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Gente, eu amei num nível esse livro, ele é simplesmente incrível, incrível, e ele não é muito grande também, tem essa capa perfeita, tudo isso já vale a pena mesmo. Aqui nós vamos conhecer a Nora, ela é uma mulher de 35 anos, que tá passando por uma crise existencial, assim, ela acha que ela não tem importância pra mais ninguém, e ao mesmo tempo ela não sente que se conecta bem às pessoas, sabe? Ela sente que as pessoas que são as que ela mais ama também não estão nem aí pra ela,
Então ela chega num ponto em que ela decide parar de viver, parar de sofrer e de seguir em frente. Ela acha que não vale mais a pena. E quando ela acaba fazendo algo, né, que tenta contra a própria vida, ela é levada para essa biblioteca da meia-noite, que é um lugar, uma biblioteca, obviamente, com vários livros que seriam as possibilidades da vida dela, né? Coisas que aconteceriam com ela se ela tivesse agido de forma A, B, C, se ela tivesse feito determinada escolha ao invés de outra. Então são as possibilidades e ela tem a chance de viver cada uma dessas vidas, a que ela quiser, assim. Ela pega esse livro, ela vai pra dentro dessa história que seria, né, a forma que ela estaria vivendo, e se ela gostar, ela pode ficar lá pra sempre. Ela pode tomar aquele lugar. Então é como se tivessem vários mundos paralelos, várias noras paralelas, e ela vai viajando por diversas vidas, entendendo que nem tudo é perfeito e que a vida é assim mesmo, a vida é cheia dos problemas. E além disso, eu acho que é muito importante nesse livro é ela saber que as pessoas se importam, né? A gente tem pessoas que se importam com a gente, porém, às vezes elas também estão tão lascadas, tão cheias de problemas quanto a gente. E quando a gente tá num problema, fica só olhando pra dentro de si, esquece que as pessoas ao redor também têm problemas, também têm suas dificuldades. É um livro com gatilhos, sim, ele fala sobre suicídio, mas é extremamente bom e muito necessário, eu diria. Agora, um livro de suspense que sim, eu favoritei muito, que é extremamente bom e vai te prender do início ao fim, é Ex-Mulher. Gente, nesse livro, ele é perfeito. Nós vamos ter, já de cara, o assassinato de um homem. Então a gente sabe que algo aconteceu, porque, né, ele morreu, a gente já sabe isso de cara, isso não é spoiler. Ele morreu e tem duas mulheres na cena do crime que podem ser as culpadas. Uma é a atual esposa e outra é a ex-esposa. E depois disso, dessa cena inicial, nós vamos começar a ter capítulos intercalados e idas e vindas no tempo para conhecer tanto a atual esposa quanto a ex e o que cada uma delas já fez. E elas são bem doidas, diga-se de passagem. Você vai conhecendo elas, as famílias, os dilemas, vai conhecendo essa vítima, enfim, vai tentando até o final descobrir quem realmente matou esse homem, se é atual, se é ex-mulher, o que aconteceu. Porque uma culpa a outra. Uma diz, não, eu não fiz, foi ela, e vice-versa. É extremamente bom, vai te prender da primeira à última página e só lá no final você vai descobrir o que realmente aconteceu. Vai ter Stephen King nessa lista sim, apesar de que Stephen King, né, são livros geralmente maiores e que a escrita dele às vezes ela é um pouquinho assim enrolada, mas esse livro foi um livro que eu amei muito e que sim, eu viciei, gente, eu comecei e não queria largar. Eu estou falando de O Iluminado, do Stephen King, que acho um dos meus livros preferidos dele. Não é um livro tão pequeno, mas é muito bom, muito bom. Aqui nós vamos conhecer o Danny e o Jack Torrance, digamos assim, que são os personagens principais, né? O Jack Torrance é o pai do Danny. Então, o Jack, ele recebe a proposta de trabalhar num hotel como zelador enquanto esse hotel tá fechado durante o inverno. E ele acha uma boa oportunidade, porque ele tá passando por diversas dificuldades, então ele leva o filhinho pequeno, que é o Danny, e a esposa pra esse lugar. Só que o Danny, ele tem meio que um dom, assim, especial. Ele acaba tendo algumas visões e tudo mais. E lá, é óbvio que isso vai ficar ainda mais aguçado. E esse hotel, gente, ele é muito doido, porque ele mexe com o psicológico das pessoas. Ele vai mexer com o psicológico do Jack Torrance. É um livro pra gente ficar com aquele medinho. É um livro que dá aquela ansiedade. Você ao mesmo tempo torce pelo personagem, mas você fica com medinho, porque sim, nós teremos elementos sobrenaturais, elementos de loucura. É extremamente bom e viciante. Mas é aquela coisa, né, gente? Stephen King não é pra todo mundo, porque ele gosta de detalhes bem pesados. Gente, se vocês estiverem ouvindo alguma coisa que assim, tá tendo obra, eu moro em prédio, mas eu moro no 3º andar, e tá tendo obra na rua, então, né, se estiver ouvindo é das máquinas trabalhando. Vamos lá, vamos seguir para o nosso penúltimo livro dessa lista. Nós vamos falar de 27 Dias, o livrinho gostoso de ler, apesar de que ele tem um tema central em volta do suicídio, então tem esse gatilho. Aqui nós vamos ter a história da Hadley. Ela é uma adolescente, tá ali na escola de ensino médio e tudo mais, e na escola dela um garoto acaba tirando a própria vida. Ela nem era amiga dele, do Archer, ela já tinha estudado com ele, mas não era tipo amiga próxima, ele era um garoto bem isolado, mas aquilo mexeu muito, muito profundamente com ela, de aquilo ter acontecido. Então ela vai no velório dele,
tem basicamente a família, ele realmente era um garoto bem isolado, não tinha amigos na escola, e ela fica muito mexida com aquilo, e lá no velório ela encontra um ser que, sim, é a morte, minha gente, não é spoiler, tá aqui atrás, tá na primícia. E ele faz uma proposta pra ela. Se você pudesse voltar no tempo, se você pudesse voltar, você faria alguma coisa pra que isso não tivesse acontecido? E ela, é claro, que aceita, e ela volta 27 dias no tempo pra tentar fazer com que o Archer não cometa o suicídio. Esse livro, ele é tão maravilhoso, eu fiz resenha dele, ele me envolveu demais, ele me lembrou uma fase da minha adolescência, assim, onde eu falei pra vocês naquela resenha, eu tinha um amigo muito parecido, nada similar ao suicídio, mas em características muito parecidas com o Archer, e isso foi extremamente, assim, confortável, sabe? Apesar do livro trazer esse tema, ele me trouxe umas memórias muito boas. Então, além da memória, gente, esse livro é maravilhoso, assim, maravilhoso, só leiam. E o último livro dessa lista, para apagar a minha língua, minha gente, eu sou obrigada a falar dele. Sou obrigada a falar de Taylor Jenkins Reid e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Paga a minha língua porque eu disse que eu não ia ler esse livro, né, que eu não tava afim. E no fim ele se tornou um dos melhores livros que eu li no ano passado. Eu vou deixar o card aqui pra vocês, tá, se vocês quiserem saber da lista de livros das melhores leituras que eu fiz ano passado e também das piores, das bombas. São 2 vídeos diferentes e eu vou deixar o card aqui pra vocês. Mas, gente, eu me apaixonei pelos Sete Maridos de Evelyn Hugo, assim, não tenho o que dizer. Aqui nós vamos ter a história, sim, da Evelyn Hugo, obviamente. Ela é uma atriz de cinema muito famosa, que já se aposentou, né? Agora ela é aquela estrela só, que não produz mais filmes, mas ainda é aquela lenda e cheia de segredos, e a vida dela foi cheia de polêmicas, porque ela teve, né, 7 maridos. Então, todos querem sempre entrevistá-la e tudo mais, e ela diz que vai dar entrevista para uma jornalista. A revista dessa jornalista até é muito importante, mas a jornalista em si é muito pequena. Todo mundo fica assim, o que rolou? Por que a Evelyn quer ela? Entende? Mas ela diz que não vai dar entrevista pra outra pessoa e no final das contas, essa jornalista então vai entrevistá-la. Essa jornalista é a Monique e ela também não tá entendendo nada de por que a grande Evelyn Hugo quer ser entrevistada por ela, como que a Evelyn conhece ela. E aos poucos ela vai entendendo a história da Evelyn, porque era só pra uma entrevista pequena, mas a Evelyn é o seguinte, olha só. Na verdade, eu tô querendo escrever a minha biografia e é você quem vai escrever. E você pode ficar com os direitos, pode ficar rica depois. É pra você, é um presente. Daí mesmo que o negócio fica estranho, né? Porque ela não sabe o que rolou. Ela fica meio relutante, mas ela aceita escrever a biografia da Evelyn Hugo. E daí nós vamos decorrer, né, por toda a história dela, de toda a vida, desde quando ela era muito novinha, até todos os percalços da fama, os maridos que ela teve, as histórias de romance, as coisas que a mídia dizia e que eles mesmos montavam todo um circo pra mídia acreditar que era daquela forma e não era nem perto daquela forma. É um livro sensacional. Você vai se apaixonar pelos personagens, vai se apaixonar pela Evelyn, entender também por que ela fazia algumas coisas que não são tão bacanas, mas você vai simpatizar com ela de uma forma, né? E tantos outros personagens, como eu já falei pra vocês. Eu falei bem desse livro, obviamente, lá no vídeo, então vou deixar o card pra vocês. Mas, assim, é maravilhoso e só no final vai ter um plot twist ali que você vai entender tudo. É isso. É maravilhoso, vale muito a pena. Gente, esses são apenas alguns dos livros que eu separei pra vocês que com certeza vão te viciar. São livros incríveis e que quando vocês começarem a ler, não vão mais querer parar. Espero que tenham curtido esse vídeo e me contem aqui nos comentários, gente, qual é o livro que você acha que vai me viciar. Me deixa aqui a dica, tá? E pros colegas também, né? Deixa aí nos comentários. Aquele livro que você leu, quando começou, não queria mais parar. Qual foi esse livro? Me deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber com certeza. A gente se encontra, como eu já falei, nas redes sociais. Não se esqueçam, todas elas aqui no box de descrição. Se inscreve, hein? Se você ainda não é inscrito, não sai desse vídeo sem se inscrever. Se inscreve, deixa o joinha, gente, que é muito importante. O YouTube entende que o vídeo é bacana e compartilha com mais pessoas. E claro, compartilha também você, né? Com seus amigos, com a sua família. Bora bater os 10 mil inscritos, porque eu já falei que vai ter um sorteio incrível quando a gente bater os 10 mil inscritos aqui no canal. A gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Até lá!